Olá, boa noite. Por muito tempo, as mulheres ficaram excluídas da educação formal com justificativas que relacionavam o corpo feminino à menor capacidade intelectual. E aí, apesar dessa desconstrução ser bandeira constante, elas ainda têm pouca presença na academia. Hoje, Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, vamos discutir esse tema. Nossa convidada é Carolina de Souza Moreira, pesquisadora do Serviço de Desenvolvimento Tecnológico Farmacêutico da FUNED, a Fundação Ezequiel Dias. Boa noite para você, Carolina, tudo bem? Boa noite, Érica, tudo jóia? Carolina, a gente vai falar desse tema aí, né, das mulheres e meninas na ciência, dessa participação delas, apesar dos avanços que a mulher conquistou aí com o tempo, tanto no mercado de trabalho, quanto nos estudos, na academia. Tem um dado aqui de que 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Esse número aí, qual que é a sua avaliação dele? Você vê com otimismo ou ainda é muito pouco? Até me espanta ter dado 30%, porque por onde eu me formei e passei, sempre foi a maioria, né? As pesquisadoras, as alunas, sempre foram maioria. Então, eu até pensei que fosse um pouco mais. São dados mundiais, né? De pesquisadoras no mundo. Isso, mas a realidade, as realidades diferentes, né, em cada país. Então, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Carolina, e você está dizendo sobre a sua experiência, né? Que você tem muitas pesquisadoras mulheres trabalhando com você. Eu queria que você dissesse para a gente sobre essa questão diária, né? Tem uma certa falácia aí de que, por exemplo, na matemática, nas engenharias, a presença feminina é menor. Isso reflete a realidade mesmo? Compartilhe para a gente um pouquinho dessa sua experiência, até com outras pesquisadoras também. Na área da ciência da saúde, que é a minha área de formação, esse número é mais equilibrado um pouco, mas realmente já participei de várias palestras em que esse assunto era abordado e realmente na área exata, né, tem aí um número maior de homens, enquanto lá na parte de letras, de pedagogia, né, dessa área social, às vezes o número feminino é maior. Mas a gente tem pesquisadoras brilhantes, cientistas brilhantes em todas as áreas, né? Então, eu acho que tem que tirar um pouco você falou aí no início, né, sobre essa oportunidade que nos foi dada de estudar já mais tardiamente, e ainda existe esse estigma muito grande da matemática ser uma área, né, mais fácil para homem, das engenharias. E isso tem que mudar, né? A gente tem toda a capacidade para qualquer que seja a área do conhecimento que a gente escolha, né? Então, o importante que eu acho é a nossa força, a nossa determinação em estudar sempre, em buscar. A gente muito socialmente seres de múltiplas tarefas, né? A gente tem que lidar aí com família, com carreira, com casa, muitas vezes, né? Então, existe essa diferença, né? Dependendo da área do conhecimento, mas não tem nenhuma justificativa científica para ter essa diferença, né? Você está falando com a gente sobre um desses desafios, né? Que é essa meio que jornada dupla da mulher, que ela é mãe, enfim, esposa, dona de casa e é também pesquisadora. Você apontaria esse como o maior desafio, Carolina? Além desse, quais outros que você traz para a gente aí de ser uma mulher e ser uma pesquisadora? Eu acho que o grande desafio, assim, eu acredito que um desafio muito grande seja mesmo da questão social, da nossa cultura, né? Embora muitas vezes somos muitas pesquisadoras, muitas trabalhadoras numa determinada área, os cargos de gerência ainda são masculinos, as maiores oportunidades ainda são dadas a homens, né? Então, essa voz, né? A gente é uma mão de obra muito produtiva, muito forte, que consegue lidar aí, que é uma coisa que dificulta para a gente sim, a questão da maternidade, muitas vezes dá uma freada em determinados momentos na produtividade científica, né? Ou nos faz pensar mais vezes em oportunidades de trabalho, que eu acho que
em geral, é claro que temos exceções, né? Pesa mais para a mãe, às vezes tem uma mãe que é o arrimo da família, inclusive, né? Então, essa questão social é muito difícil. Mas eu ainda acho que a gente precisa de mais voz mesmo, de uma voz que tenha poder de mudar, né? De decidir coisas, né? Que a gente deixe de ter ali só a produtividade e comece a ter mais mulheres nas lideranças, nas tomadas de decisões. Eu acho que essa é a etapa que a gente precisa vencer agora. E para a gente ter mais mulheres aí na academia, mais representatividade também, você acredita, Carolina, que esse estímulo ele deve começar lá na escola, lá na nossa infância, quando a gente começa a estudar também? Porque às vezes a ciência, as pesquisas parecem algo tão distantes da nossa vida, falta o entendimento também de que ela está presente nos detalhes. Exatamente. Eu tive a oportunidade, né, de estudar em escolas públicas que investiam em programas de ciência, de iniciação científica júnior, né? Então, eu participei ainda na escola, no ensino fundamental de um clube de ciências, tive professoras de ciências que realmente ali mostraram um mundo, né, de muita beleza, de muito potencial e incentivavam, né, a gente, embora cada um fizesse e gostasse da ciência para um determinado, né, vertente, alguns mais para a área química, outros para a biologia, enfim. E eu fui aproveitando essas oportunidades. Então, eu vejo a importância realmente que isso tem na vida de uma pessoa quando é dada essa oportunidade lá na escola, né? E cada vez mais jovem. Eu acho isso fundamental. Então, investir na faculdade, nos programas de pós-graduação, nas pesquisas é extremamente importante, sem dúvida alguma. E a gente tem sofrido muitos cortes, né? Muita dificuldade para trabalhar. Mas também é muito importante ter um investimento na educação básica, né? Para já começar a despertar esse interesse dos estudantes cada vez mais cedo. Então, lá na FUNED, a gente tem um programa de iniciação científica para alunos do ensino médio de escolas públicas. E eu tenho orientado alunos do ensino médio desde que eu concluí o doutorado. E eu fico muito feliz de poder já despertar nesses alunos, ainda no ensino médio, né? Essa curiosidade, essa vontade de pesquisar, de fazer, né, de contribuir para a ciência e mostrar para eles que é possível, né? Basta dedicar, estudar e aproveitar as oportunidades que aparecem. Ai, Carolina, então compartilha com a gente sobre a sua área de atuação, em que você se debruça, suas pesquisas, seus estudos aí na FUNED, na Fundação Ezequiel Dias. Então, eu trabalho num grupo chefiado por uma mulher, né, a Silvia Fialho, que hoje em dia é a diretora da diretoria de pesquisa da FUNED. Nós trabalhamos com desenvolvimento de medicamentos, a linha forte do laboratório é de medicamentos oftálmicos, mas eu, como tenho uma trajetória de formação na área de plantas medicinais e medicamentos derivados de plantas, então eu vim somar ao grupo trazendo essa parte do desenvolvimento de medicamentos à base de plantas, né? Tanto para doenças oftálmicas, e aí a gente trabalha em colaborações com outros tipos de doenças também, doenças negligenciadas, né, como toxoplasmose, leishmaniose e outras. Olha, coisa boa. Ô, Carolina, você está dando esse exemplo do estudo das pesquisas de vocês na FUNED. A gente está fazendo essa entrevista falando sobre a presença feminina na pesquisa, na academia, hoje nesse Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. É bom a gente destacar também, falando disso no meio de uma pandemia, sobre o papel de um grupo de pesquisadoras da USP, né? Que logo, parece que o primeiro caso foi 26 de fevereiro, do descobrimento de Covid aqui no país. 48 horas depois, elas conseguiram aí sequenciar o vírus, não foi isso? Isso, muitas mulheres envolvidas, né? Essas pesquisadoras lá de São Paulo, Jaqueline e Esther, né? Já são da área, né? Da virologia aí, e conseguiram, e durante todo esse período aí, que já estamos quase caminhando para um ano, né? Quantas mulheres contribuindo de maneira significativa para o enfrentamento da pandemia, né? Tanto do ponto de vista biológico, quanto agora do controle mesmo, de medidas de controle, medidas sanitárias, né? Claro que homens e mulheres, mas a gente vê, né? Tem visto um destaque grande de muitas pesquisadoras, né?
falando para a população em geral, e isso é muito importante, né, que desperta nessas meninas, né, nessas mulheres, principalmente as mulheres mais jovens aí em fase de escolha de carreira, né, despertar esse interesse mesmo para a vocação científica, né, porque muitas vezes a gente vê o pesquisador, se pensa no cientista sempre num homem, e aí ter sempre ali na televisão ou em mídias sociais a foto de uma mulher, a entrevista de uma mulher, aproxima, né, daquele público ali, não, eu também posso. É verdade. E existem muitas e muitas mulheres fazendo pesquisa no mundo. E é bom lembrar, né, Carolina, que para se construir uma carreira de pesquisadora são muitos anos de estudo, e eu acho que vocês nunca param, na verdade, de estudar, né? Não, a gente não pode parar porque somos nós que movemos a cadeia do desenvolvimento tecnológico, né? Então a gente tem que sempre estar com alguma proposta nova, estudar muito o que os parceiros estão publicando, estão fazendo, né? Tentar trazer as tecnologias de outros lugares para os nossos laboratórios para dar um passo a mais nas pesquisas que a gente faz. Também tentar propor metodologias novas, né? E, então, a gente trabalha cada vez mais num meio de muita colaboração, né? De trabalho forte em equipe. A gente precisa trabalhar com equipes dedicadas, cada um com uma expertise, né? Para que a gente se complemente e a gente possibilite, né, esse avanço aí. Então, com certeza, né, essas pesquisadoras da USP ficaram reconhecidas, mas tem ali toda uma cadeia, né, de pessoas envolvidas. E muitas delas provavelmente mulheres e meninas. E anônimas, né? E anônimas. Carolina, queria te agradecer pela participação aqui hoje com a gente, mandar um forte abraço para você, parabéns pelo seu dia aí. Sinta-se abraçada por todas as pesquisadoras aí do nosso país. E muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia, um ótimo restinho de quinta. Amanhã, sexta-feira, estou de volta às 8 da noite. Eu te espero, até lá.